Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciamos nesta quinta-feira mais uma live sobre o tema de projeto para controle das enchentes na bacia do Inhumas e também no córrego Serafim, correspondente à Avenida Princesa do Oeste e Orozimbo Maia, Avenida Orozimbo Maia. Está presente aqui o secretário de Infraestrutura, José Carlos Barreiro, secretaria responsável por conduzir esse estudo, e eu quero também apresentar o diretor da empresa Hidro Estúdio Engenharia, Aloísio Cagnoli. Aloísio Cagnoli, vou fazer um breve relato para que todos saibam quem que é o responsável pelo estudo que nós estamos apresentando hoje. O engenheiro Aloísio Cagnoli foi responsável pela introdução no Brasil dos reservatórios de detenção urbanos, popularmente conhecidos por piscinões, e o responsável técnico por um dos maiores trabalhos de planejamento feitos no país, o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, que é da cidade da Grande São Paulo, e uma das regiões mais problemáticas do mundo em termos de recursos hídricos. Eu agradeço aqui a presença da imprensa presente, secretário Fabrini, e eu quero passar a palavra para o secretário de Infraestrutura, José Carlos Barreiro, para que ele faça a sua fala, e na sequência nós passaremos a palavra ao engenheiro Aloísio Cagnoli para a apresentação do nosso plano. Muito boa tarde, prefeito, boa tarde, Cagnoli, Fabrini, pessoas da imprensa que nos assistem. Então, prefeito, nós estamos aqui apresentando nessa tarde um estudo que nós denominamos como projeto básico, porque ele é o que precede a execução de uma obra desse porte. Toda obra de engenharia, ela tem, simplificadamente, 3 grandes etapas: o projeto básico, o projeto executivo e a obra propriamente dito. Então, nós estamos com o projeto básico e daqui para frente nós já podemos pensar, após essa análise aqui que estamos fazendo, em contratarmos o projeto executivo e obras, desde que nós tenhamos os recursos para tal. De uma maneira rápida, o Luiz vai dar todos os detalhes. O controle de enchentes em cidades, em regiões urbanas adensadas, tem basicamente 2 tipos de intervenção clássicos. O primeiro tipo de intervenção é o alargamento das calhas dos rios, porque não adianta você melhorar o sistema de drenagem da cidade. A drenagem da cidade vai recolher a água aonde cai a chuva e vai ter que levar para algum rio. É esse processo que faz a drenagem. Se a calha do rio não tiver a vazão, não tiver a largura suficiente para dar vazão àquela água, aquilo provoca enchente. Então, a primeira intervenção clássica é aumentar o tamanho das calhas dos rios. E o segundo tipo de intervenção é o seguinte: se esse aumento da calha dos rios não é suficiente, né, ou ele é, às vezes, impossível de ser feito, dadas as condições da cidade, não é suficiente para acomodar aquela água naquela ocorrência daquelas chuvas intensas, a outra opção é fazer o armazenamento dessa água. Armazenar essa água são os populares piscinões, são os grandes reservatórios, são construídos em locais previamente definidos, para que aquela água daquela chuva intensa, antes de ir para aquela calha do rio, que tem um limite de transposição, de transporte daquela água, ela seja acumulada, guardada, portanto, como se fosse uma caixa d'água, e aí, a partir do momento que a chuva começa a diminuir a intensidade, o rio começa a diminuir a sua vazão, você vai liberando aquela água. Quer dizer, o piscinão, ele é uma acumulação temporária, não é permanente. Ele reserva água por um determinado tempo. Então, são os 2 tipos de intervenção clássicas em cidades adensadas. É exatamente esse o conceito que o nosso consultor aqui, que é mundialmente famoso, o prefeito leu um breve pedaço do seu currículo, vai apresentar para nós. Então, Luísio, por favor, está com você a bola, mostre para nós o nosso... Viu, Barreiro, antes do Aloísio Cagnoli falar, eu quero agradecer, o Cagnoli é autor do livro
Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. Esse livro já está na 2ª edição e tem aqui o apoio da Agência Nacional de Águas e também da Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo. Então, eu agradeço o presidente, Cagnoli, tem a palavra aí para a sua apresentação. Prefeito, estando aqui, agradeço muito o convite. Foi uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade que nos foi dada pela Secretaria de Infraestrutura, da gente fazer um estudo de uma área tão problemática, mas que também representa um desafio, né? Dentro das que a gente chamava de novas técnicas, né? Isso quando a gente fez o projeto na piscina do Pacaembu, a gente chamava de técnicas não convencionais, porque todas eram aquilo que o Nepo Barreiro falou aqui, era só fazer canal e galeria, e quando tinha assim, por déficits, como é o caso aqui em Campinas, aqui do Inhumas, quer dizer, todas as nossas enchentes são por déficit de capacidade, grandes déficits de capacidade. Então você tem duas formas básicas. Uma é, ou você alarga, né, e faz o chamado reforço de capacidade, e vai ampliando, ou a gente começa digamos, atuar na redução dos picos de vazão pela reservação, pelo amortecimento. Isso já desde a década de 90, com esse primeiro reservatório, que foi o caso do Pacaembu, que é até da onde veio esse nome piscinão, que foi dado pelo prefeito Maluf naquela época, assim, digamos, até hoje. Só para vocês terem uma ideia, a piscina do Pacaembu tem 75 mil metros cúbicos. Hoje, na região metropolitana de São Paulo, nós temos cerca de 10 milhões de metros cúbicos de reservatórios. Temos mais de 40 reservatórios, né? Cada um tem assim, digamos, operações que dependem mais de limpeza, outros não. Tem muitos com bombas, como vai ser o caso aqui dos nossos reservatórios, por falta de espaço, né? Mas podemos. Então a gente vai aqui falar um pouco sobre a bacia hidrográfica do Nepo Inhumas e dos seus dois formadores principais. Vamos falar sobre as manchas de inundação, que vocês aqui conhecem bem na região. Vamos falar qual que é o sistema hidráulico para, digamos assim, a correção do problema, né? Porque a gente está aqui atuando em medidas corretivas, não são mais medidas preventivas, né? E a gente dividiu as nossas obras, as nossas intervenções em duas etapas, uma para uma chuva de 95 milímetros em 2 horas. Olha, veja, 95 milímetros. Hoje ele não tem capacidade para mais de 40, de uma forma geral. Tá? Ele não tem capacidade para isso. O resto é déficit. Vai para a rua, né? E uma segunda etapa que vai até uma chuva de 110 milímetros em 2 horas. E aí a gente a gente vai discorrendo aí sobre todos os aspectos. Pode começar. Então, essa daqui é a bacia do Inhumas. Até ele chegar no rio Atibaia, ele tem 152 quilômetros quadrados, integralmente dentro do município de Campinas. Aqui é a parte de montante, né? A parte de montante, a mais problemática, fica acima do piscinão da Norte-Sul, né? Que é onde a gente tem os dois formadores, né? A tipo principal. Então você vê que nessa parte aqui, uma densa ocupação urbana, né? Tá? O que faz com que os picos de vazão acelerem muito. Eles subam muito, porque o grau de impermeabilização é bastante elevado. Vamos. Tá? Então a gente tem na
na parte de montante, né? Porque, assim, basicamente o plano nosso, ele está atendendo acima do piscinão da Norte-Sul. O nome em Umas é para esse trecho aqui por de baixo, a jusante, que a gente diz, né? Digamos assim, uma linguagem mais, né, técnica, do encontro do córrego Serafim e do córrego Proença, que é aquele do Guarani. Tá? O córrego Serafim é o da Avenida Osímio Maia. Né? Tá? Então, esse aqui é o Proença. Aqui vocês veem qual que é essa parte da bacia, com quase 12 km². Vamos lá. E o córrego Serafim, né? Que vai aqui nesse ponto de encontro aqui, a piscina da Norte-Sul, com quase 8 km². Então, dos 150 km² da bacia do Anhumas, os mais problemáticos do ponto de vista de enchentes são esses 20 km² totalmente urbanizados, com muito pouco espaço até para a gente poder fazer, até se fosse expansão de galeria, porque os dois córregos estão ao lado de grandes avenidas, né? Qualquer obra que você fosse fazer de aumento de capacidade ia causar um transtorno enorme ao sistema viário, porque ele está estruturado em vias marginais aos dois córregos. Né? Então, qualquer alargamento, vocês imaginam o transtorno que também seria o trânsito. Continua. Tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês, a extensão dele é de 24 quilômetros entre o ponto mais né, elevado, no córrego Proença e Serafim, até o Atibaia. Tá? Então, o que a gente vai aqui falar é do controle de enchentes na bacia do Ribeirão em Umas. Todo esse trecho aqui do Proença, né, até chegar no piscinão da Norte e Sul, todo ele foi também identificado com mancha de inundação. Pode continuar. Bom, então, a partir dos estudos hidrológicos, da identificação dos déficits de vazão, né, e partindo dessa premissa de que a gente deveria controlar as vazões o mais próximo possível de onde elas são geradas, para que elas não afetem a jusante, né? Porque se você pensa em resolver o problema da inundação do Guarani com uma supergaleria, você vai ampliar a inundação da jusante. Só vai mudar de lugar. Tá? Então, pode continuar. Então, para a gente fazer um resumo aqui, a gente está propondo a construção de diversos reservatórios, né? Na verdade são 7, começando aqui no córrego do Proença, com esse reservatório de 40 mil metros cúbicos na Praça René Pena, tá? Depois no CT do Guarani, um grande reservatório de 150 mil metros cúbicos. Lembre-se que eu falei que o piscinão do Pacaembu tinha 75 mil. Então, isso aqui seria 2 Pacaembus, se fosse a unidade, né, reservatório do Pacaembu. Tá? 150 mil.
na Praça Ralph Stettinger, que é aquela praça onde você tem pistas dos dois lados, né? E você tem um grande espaço profundo entre eles. Então a gente vai fazer 2 diques abertos, esse reservatório fechado, esse aqui vai continuar aberto, como se a gente não estivesse fazendo intervenção nenhuma, mas nós vamos construir dois diques que, na ocorrência de uma chuva intensa, você vai fechar o acesso, tá? E ele vai poder ter entre 1 metro e 1,5 metros de água. Isso aí vai permitir a gente ter um armazenamento de 100 mil metros cúbicos, que vai auxiliar a jusante. Tá? Na sede aqui da regional da prefeitura, da SGG, tem lá uma grande área municipal. A gente vai fazer o RP3 com 140 mil, tá? E aí isso aqui chega aqui na piscina da Norte-Sul, que vai ser melhorado, né? Ele vai ser ampliado. Hoje ele tem cerca de 60 mil metros cúbicos, no máximo. Ele vai passar para 100 mil metros cúbicos, mas com estruturas hidráulicas, tá? Que eu ainda vou mostrar para vocês. Aqui no lado do Serafim, aqui o RS1, primeiro reservatório, esse reservatório aqui da área em cima, que vai ficar ali na Praça da Ópera, que fica perto do mercado, que é onde tem o BRT, onde tem a estação de BRT. Com esse reservatório aqui, a gente consegue proteger até a travessia da Anchieta, tá? Para vazões de até 90 milímetros, né? Então ele vai reter toda essa área de chuva que vai cair aqui nesse trecho de montante, tá? Com 80 mil metros cúbicos, tá? E a gente tem aqui, nós temos 3 travessias que estão muito pequenas, elas são bastante baixas. Como nós já vamos ter os reservatórios, vai ser possível ampliá-las, tá? São esses 3 pontilhões, tá? Na Avenida Anchieta, na Dr. José de Campos Novais, na travessa da Coronel Quirino. Tá? Então, essas são todas as obras que, digamos assim, resultaram desse estudo hidráulico-hidrológico. Pode continuar. Essas obras, a gente então dividiu. Se você puder voltar uma, só para mostrar uma coisa rápida. Isso. O que está em verde é o que a gente está recomendando que seja feito numa primeira etapa, que é aquela primeira etapa para 95 milímetros de chuva. Tá? Então, esse aqui também deveria estar em verde, claro. Tá? Aqui vai ser o RS1, o da Praça Ralph Stettinger e o CT do Guarani, junto com essa galeria de derivação da Princesa do Oeste. 1, 2, 3 reservatórios e mais a travessia. Tá? E essas 3 ampliações aqui de pontilhões, tá? Então, o que está em verde claro, digamos assim, vão se constituir na primeira etapa de obras. O que está em laranja, vai ser então a nossa segunda etapa. Vamos então mostrar a primeira etapa. Aqui a gente tem uns desenhos que mostram num nível de detalhe um pouquinho melhor. Tá? Então, são essas obras aqui que eu já falei para vocês. Galeria que liga a Princesa do Oeste até esse reservatório do CT do Guarani, o reservatório na Praça Stettinger, o reservatório da Praça da Ópera e as 3 travessias. Pode ir em frente. Então, essa daqui é esse conjunto de obras que a gente vai fazer o que a gente chama de galeria de derivação, quer dizer, uma boa parte da água que hoje desce para Moraes Salles e causa enchente aqui em toda essa área. Após a construção desse piscinão aqui do Guarani, tá? De 150 mil metros cúbicos, vão ser redirecionadas para esse reservatório. Tá?
Isso antes, na segunda etapa, ainda a gente vai construir um outro reservatório mais a montante. Tá? Mas nessa primeira etapa, que é para 95 milímetros de chuva, essa galeria mais o reservatório, pode ir. Aqui ele vai ser coberto com laje, tá? Isso aqui é digamos assim, uma foto baixa, como se fosse, né, mostrando como ele vai ser por dentro. Vai ser melhorado o canal aqui, tá? Hoje aqui é um canal de concreto, tá? Que passa aqui hoje. Tá? Então, essa parte ela vai ser melhorada, vai ser feita a adução. Aqui tem como se fosse um vertedouro lateral. Né? Então, uma boa parte dessa água entra aqui, de forma que essa vazão que vai continuar passando aqui seja compatível com a capacidade de vazão desse trecho de jusante. Tá? É isso. E aqui entra a galeria que está vindo de lá da Avenida Princesa do Oeste. Pode continuar. Esse aqui são os 2 diques que a gente está prevendo fazer no interior dessa praça, sem a gente ter, a gente imagina com mínimo impacto, porque ele só vai operar nas grandes chuvas e durante pouco tempo. Ele vai reter água ali e passou a chuva, ele já começa a baixar e fica seco sempre. Nossa, pode ir, vamos continuar. Então, vão ser 2 reservatórios secos, né, que a gente chama isso aqui dentro do conceito de barragem seca. Tá? Normalmente, o córrego continua passando aqui por dentro, sim, não vai ser afetado em nada. Tá? Então, a gente constrói essa estrutura, está um pouquinho clara aqui. Tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ele continua passando por aqui. Só que a gente faz aqui nesse ponto um estreitamento. Quando a vazão que vai chegar de cima do Guarani lá não for capaz de passar só com essa abertura, começa a encher em cima. Tá? Essa área aqui começa a encher. Cada área dessa aqui, ela tem capacidade de reter cerca de 50 mil metros cúbicos. Tá? Eu acho que tem mais um desenho aí. Isso, esse aqui é o desenho de jusante. Tá? E todas aqui para as árvores e tal, elas podem continuar aí. Tá? Elas podem continuar aí. A gente vai causar um menor impacto possível. Vamos continuando. Na Praça da Ópera, né, que é próximo ao mercado, pode ir. A gente vai fazer um reservatório de 80 mil metros cúbicos. Aqui já é um outro conceito, é um conceito de reservatório que a gente chama de poço profundo, porque a gente tem muito pouco espaço. Tá? Então, eles são reservatórios circulares, mas bastante parecidos com o tipo de estrutura que hoje se faz nas estações de metrô em São Paulo. Tá? São aqui para parede de diafragma. Tá? É uma tecnologia totalmente conhecida, que já é, digamos, bastante difundida, e ele vai ter ele tem 25 metros de profundidade, né, desculpa, e ele vai ter um sistema de bombeamento, tá? Que não tem que funcionar durante a chuva, tá? Ele é um sistema de esvaziamento só. Você só liga né, quando já passou a enchente, quando já passou a chuva. Tá? Então, ele é um sistema que ele não tem que funcionar naquilo que a gente chama de tempo real. Ele funciona só para esvaziar. Tá? Como aqui a gente tinha uma certa limitação de áreas, né? Então a gente teve que lançar mão de uma estrutura mais profunda. Vamos continuando. Essas aqui são as 3 travessias
que vão ser melhoradas, a Orozimo Maia com a Avenida Anchieta, a Orozimo Maia com a José de Campos Novaes e a Orozimo Maia com a Rua Coronel Quirino. Tá, pode ir que a gente vai mostrar. Essa aqui é a Anchieta, né? Pode ir. Campos Novaes, pode ir. Isso aí vocês conhecem onde fica, né? Coronel Quirino. Então, aqui ficou apagado, como é hoje, né? Tem uma grande restrição de vazão, tá vendo? E como que ela vai ficar depois da obra implantada, tá? É mais ou menos, praticamente o dobro da seção hidráulica, tá? Porque você tem até vigas lá que praticamente entram para dentro do córrego e isso aí reduz muito a vazão, né? Pode seguir. Aqui também, né? Nesse outro caso aqui, ó, você vê aqui, o que está tracejado aqui é como é hoje lá, tá? Com a viga em cima aqui, ó. E isso aqui vai tirar, vai ser feito essa estrutura com uma viga bem mais fina, né? Praticamente duplicando a capacidade hidráulica. Pode continuar? Bom, aqui o resumo geral, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervenções, 3 reservatórios, a galeria. Tá? Isso aí foi orçado em cerca de 285 milhões de reais. Tá? E aqui tem 330 mil metros cúbicos de reservatório. Vamos agora para a etapa 2. A etapa 2, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, é aquele reservatório na Praça René Pena, em cima lá no Proença. Tá? Esse reservatório aqui no encontro da Orozimo Maia com a Avenida Anchieta, com 60 mil metros cúbicos, poço. Esse aqui é outro poço. O reservatório aqui, o RP3, que é bastante parecido com aquele reservatório do CT do Guarani, de 140 mil. E aqui a melhoria do Norte-Sul. Pode ir. Tá? Então, aqui é um poço de 40 mil metros cúbicos, 20 metros de profundidade, na Praça René Pena. É lá no comecinho ou finalzinho, não sei, da Avenida Princesa do Oeste. Pode continuar. Então, esse aqui é um poço também feito com parede de diafragma, né, para escavado, e tem também sistema de zoneamento de bombas. Pode ir. Esse é outro reservatório, lá na SGG, na Avenida José de Souza Campos, né, para uma área da prefeitura. Vai voltar com laje de cobertura. Pode continuar. Tá? Aqui, hoje a gente tem a galeria aqui, ela vai entrar aqui no reservatório e vai reduzir os picos de vazão que vão lá para o Norte-Sul. Tá? Pode continuar. Esse é outro reservatório, ali na Orozimo Maia, a esquina com a Avenida Anchieta. Tem um largo ali, que a gente vai se aproveitar para a gente fazer um poço circular. Ele vai pegar uma área de 3.200 metros quadrados e vai ter 60 mil metros cúbicos. Né? Pode continuar. Então, esse daqui seria o projeto inicial dele. É a parede de diafragma, circular, é um poço. Com esse sistema de esvaziamento. Pode ir. E aí afinal, são essas obras que foram previstas de ampliação, né, na piscina existente ali no Norte-Sul, tá? Que é onde a gente tem o encontro do córrego Serafim com o córrego Proença, e aqui ele começa a chamar
E aqui nós vamos ter 100 mil metros cúbicos. Tá? Então, só em umas daqui para baixo, né? Entre esse ponto aqui até o rio Atibaia. Tá? Aqui para cima é Serafim e Proença. Vamos em frente. Aqui ele vai ter uma estrutura hidráulica, né, para uma barragem. Tá? Chegam os 2 córregos, isso aqui vai encher. Foram estabilizados todos os taludes, tá? Porque aí você tem uma grande flutuação do nível d'água, tá? E aí então ele vai continua aqui em umas aqui para baixo, tá? Com essas estruturas, barragens, galerias e tal. Continua. Pode ir. Então aqui, digamos, um resumo geral. São, na segunda etapa, são 4 reservatórios, cerca de 300 milhões de investimento previstos, né? E 340 mil metros cúbicos de reservação. Com esses 670 mil metros cúbicos de reservação, o que a gente... todo o nosso sistema, que a gente chama sistema de macrodrenagem, que é composto por canais e galerias, se a gente consegue readequá-los para atender uma chuva maior. Quer dizer, sem esses reservatórios, no máximo atende de 30 a 40 milímetros, como vocês sabem e sentem aqui na cidade. Com esses 690 mil metros cúbicos, a gente vai conseguir ter capacidade de resistir chuvas de até 115 milímetros em 2 horas. É isso, né? Com essa capacidade de amortecimento, os reservatórios convenientemente posicionados conseguem reduzir os picos de vazão que vão para o sistema existente de canais e galerias. Bom, é isso que a gente tinha para apresentar. A gente fica à disposição. Aqui a gente tem uma última aqui com esse resumo que eu falei para vocês, tá? Com todas essas obras previstas. É isso aí, obrigado pela atenção. Muito obrigado, engenheiro Aloysio Cagnoli. É muita coisa que foi apresentada, é um projeto básico bem completo. Com esse projeto básico, a gente tem os orçamentos já estimados. Os 2 pacotes são em torno de 600 milhões de reais. Temos também condições hoje de saber o diagnóstico. O diagnóstico a gente já sabe, que são as enchentes. Mas hoje nós temos já um diagnóstico da necessidade técnica de intervenções, de obras, de reservatórios, de ampliação de leitos dos córregos. E hoje nós podemos correr atrás de investimentos, correr atrás de financiamentos, para poder fazer essas obras. Até então, né, secretário Barreiro, nós não tínhamos esse estudo. Muita gente perguntou, quando aconteceu as enchentes na Princesa do Oeste, prefeito, o que precisa fazer? Eu falei, precisa fazer obras, mas eu não tinha detalhes. Hoje, nós temos já detalhado onde precisa fazer o piscinão, os reservatórios, onde tem que ampliar a calha dos córregos. Orçamento. Com esses projetos básicos, nós já podemos licitar. Licitando, dentro da licitação, nós exigiríamos o projeto executivo e a obra. Sem esse projeto básico, nós não teríamos condição nem de licitar e nem de saber o que precisava ser feito. Então, eu quero parabenizar o engenheiro Aloysio Cagnoli. Como eu já anunciei, o engenheiro é um dos mais respeitados especialistas de drenagem do Brasil e reconhecido mundialmente. Então, eu fico muito feliz num trabalho dessa qualidade. E agora Campinas tem seus projetos para correr atrás de investimentos, parceria, financiamento do governo estadual, do governo federal, para a gente poder enfrentar. Até então, nós não sabíamos o que fazer, a verdade é essa. Sabíamos o que fazer, a gente sabia que tinha que ser obras de enchente, mas quais obras, quais as especificações, qual estudo? Esse estudo ficou muito bem feito. Então, muito obrigado, engenheiro Cagnoli, obrigado, Barreiro, por ter conduzido esses estudos junto com o engenheiro Cagnoli.
Então, eu quero passar a palavra para o Guilherme Fabrini para as perguntas que possam ter da imprensa. Boa tarde, prefeito Darcy Saad, boa tarde a todos. Prefeito, estamos ao vivo na Rádio Educativa FM 101.9, na Band Multi, que é a plataforma digital do Grupo Band, na Rede Família. A TV Câmara está presente aqui na Sala Azul com o repórter cinematográfico Sávio Domingos, e a IPTV também está presente aqui na Sala Azul com o repórter cinematográfico Jefferson Souza. Prefeito, eu vou começar com uma pergunta, na verdade são 3 perguntas da Rose Guglielminetti, do Grupo Band e do blog da Rose. Ela pergunta bem curta cada uma. Onde vai buscar recursos para as obras? Qual é o tempo das obras? E quantos pontos de alagamentos e inundações existem em Campinas? Primeiro, começar pela última. Pontos de alagamentos, nós falamos aqui do Córrego Serafim, da bacia do Inhumas e do Córrego Serafim. Nós temos outros pontos de alagamento em Campinas que nós também vamos atrás de projetos. Então, esses aqui são da Orozimbo Maia e da Princesa do Oeste. Em relação a recursos, nós vamos buscar junto ao Governo do Estado, Governo Federal e organismos internacionais. Nós temos muitos organismos internacionais, órgãos internacionais, Banco Mundial, BID, várias instituições internacionais que financiam projetos de drenagem. Então, nós vamos vamos solicitar financiamento e investimento de todos os lugares possível. Repito, sem esses projetos, não tinha nem condição de pedir, nem condição de enviar solicitação de recurso ou investimento ou financiamento do governo estadual e federal, porque não se sabia o que precisava, não se sabia o tamanho das obras. Então, a partir de agora, nós temos um diagnóstico, vamos correr atrás dos financiamentos. Em relação às obras, o Barreiro vai dar uma estimativa, que é um conjunto imenso, são 11 obras em 2 etapas. 11 obras. Então, o Barreiro vai dar uma estimativa dessa questão. Essa questão de tempo, Fabrini, é como fazer obra em área urbana, habitada. Nós tivemos a experiência recente aí do projeto do BRT. É sempre uma obra extremamente difícil de ser realizada, porque exige intervenções que afetam a população, então tem que ser feito com muito mais cuidado, né? Nós estimamos que cada etapa de obra dessas é possível executar em torno de 12 meses. Você consegue fazer tudo de forma simultânea, né? Ou consegue fazer de forma sequenciada, vai depender exatamente do que o prefeito acabou de explicar dos recursos, mas é possível ser executado cada etapa dessas obras em torno de 12 meses. Esse é um tempo, do ponto de vista de engenharia, factível. Agora, é preciso ressaltar, esse estudo também mostra uma sequência de obras. Por exemplo, nós necessitamos, vou dar números globais, 600 milhões para fazer tudo, é isso, Renato? Bom, dentro desses 600 milhões é composto de várias obras e vários custos, mas tem uma lógica. Vou dar um exemplo, na questão do Princesa do Oeste. Se for iniciar, tem que iniciar pelos piscinões lá na cabeceira, é isso, Canoli? Então, aí pode ser por partes, mas as obras podem ser realizadas por parte, mas com a lógica da drenagem. Eu não posso começar a fazer uma obra no final ali da junção da Orozimbo com a Norte-Sul, se eu não cuidar do piscinão lá na cabeceira da Princesa do Oeste. Então, se tiver recurso, fazer tudo ao mesmo tempo dentro da lógica. Se não tiver recurso para todos, ou recursos parciais, tem uma lógica dentro do estudo para fazer. Perfeito. Pergunta do Leandro Las Casas, do site A Cidade On. A pergunta dele é sobre o envolvimento do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas fez uma visita a Campinas em janeiro e teve acesso a detalhes do projeto. Como se desenrolaram essas tratativas? Haverá verba federal para essas obras? Nós iniciamos naquela visita do ministro Tarcísio as tratativas iniciais do pacote de obras. Na verdade, o projeto não estava totalmente concluído. O que nós nos comprometemos e vamos fazer imediatamente é enviar ao Ministério da Infraestrutura a solicitação de recursos para que o governo federal possa financiar a obra totalmente ou parte dela. Mas isso o ministro Tarcísio se comprometeu a receber o projeto e analisar a viabilidade. Prefeito Carlos Giacomelli, do Grupo Band, ele pergunta o seguinte: esses reservatórios serão feitos abaixo das estruturas que hoje existem? Ele dá um exemplo aqui, ou vai ser sobre o que existe. Por exemplo, o CT do Guarani, ele não vai mais existir ali, naquela região?
Bom, ali como já foi dito aqui, o que está previsto é que vai ter uma área de cobertura. Então, nada impede de que se retorne a atividade inicial, a atividade simpatual existente, e isso, que pode ocupar a parte superior aí do reservatório. Então o centro de treinamento do Guarani não será desalojado. Bom, aí já não sei. Olha, é o seguinte, como o Aloysio mostrou, desses reservatórios, todos eles, exceto 2, serão reservatórios cobertos. Então, o exemplo que ele deu, do primeiro que ele fez aí lá em São Paulo, lá do Pacaembu. Você vai lá no Pacaembu, já alguém sabe que tem um piscinão ali embaixo? Toda a Praça Charles Miller, né? Toda a Praça Charles Miller lá é um piscinão embaixo, né? Esse reservatório embaixo. Então, aqui vai ser igualzinho. Nós faremos a obra e o que está em cima hoje, exceto em 2 locais, que é aquele ali da Ralph Stettinger, que ele mostrou, que é uma reservação parcial, ele disse, com aqueles diques. E aquele da Norsul, que já existe hoje, que vai ser ampliado, os demais todos terão o retorno do que eles têm hoje após a execução da obra. Então, a vida ali vai voltar ao normal, vai continuar tendo praça, vai continuar tendo o Campo do Guarani, aquela área que hoje a gente tem ali onde tínhamos uma regional ali na Norsul, vai voltar a ter aquele espaço para a prefeitura utilizar da forma que ela bem entender. Então, a vida vai continuar normal. Ninguém vai saber, né, que existe ali embaixo esses reservatórios. Prefeito, pergunta do Arthur Menicucci, do portal G1. Ele perguntou do tempo para a finalização das obras da primeira etapa. O Barreiro já falou que são 12 meses, né? Ele pergunta... Presta atenção. 12 meses se tiver os recursos também está na pergunta dele. Né? Ele fala, no começo da apresentação, o secretário Barreiro ponderou que as obras dependem da obtenção de recursos. De onde virá a verba, já foi falado pelo prefeito, é importante está garantido. Isso, é importante falar de novo. Nós vamos solicitar recursos do governo do Estado, recursos do governo federal, recursos de organismos internacionais também. Onde for possível, nós vamos buscar recursos para investimento nessas obras. Continuando aqui as perguntas do Arthur Menicucci, do portal G1, ele fala, os reservatórios serão construídos em praças, vai haver compensação ambiental por conta do corte de árvores? Qual será o valor desse trabalho? Ele pergunta também como foi feita a contratação do Hidroestúdio Engenharia, do Aloysio Cagnoli, para desenvolver o projeto e qual o valor do contrato com ele. Posso falar, prefeito? Pode. Bom, com relação à compensação ambiental, isso é óbvio, né? Porque toda obra em área urbana, ela tem necessidade, hoje qualquer obra, mas em área urbana muito mais, do licenciamento ambiental prévio. No licenciamento ambiental, obras desse tipo não prevê extração de árvores, porque eles serão construídos preservando o máximo possível que está em cima. Mas se houver algum tipo de compensação necessária, é evidente que vai fazer parte do licenciamento e será compensado. O professor Aloysio, ele foi contratado através de um termo de acordo de compromisso aqui, que é o que a gente chama de TAC, que ele foi contratado dentro de umas obrigações do empreendimento, e ele prestou esse serviço aqui com a apresentação do projeto básico. Perfeito. Voltando aqui a mais uma pergunta da Rose Graminetti, do Grupo Band do blog da Rose. Ela pergunta novamente sobre os pontos em toda a cidade. Se a gente tem essa informação e se Campinas tem capacidade de buscar financiamento. Nossa capacidade de financiamento melhorou muito o ano passado. A princípio, nós temos sim capacidade de conseguir financiamento. É claro que uma obra dessa, em torno de 60 milhões, ela praticamente chega perto do limite da nossa capacidade de endividamento. Então, nós vamos buscar tanto financiamento como recurso a fundo perdido. Entendeu? Como recurso a fundo perdido, porque são obras de drenagem importantíssimas para a cidade. E ela veio perguntar também sobre os outros pontos de alagamento, se a gente tem esse levantamento, posso até passar para ela depois. Viu, Fabrício, na realidade é o seguinte, como o prefeito já mencionou, né, não só hoje, como em outras ocasiões, o prefeito da área tem uma grande preocupação em sanar os problemas das cheias que afetam a nossa cidade, e tem alguns outros pontos complicados, Avenida Carlos de Campos, aquela região do Pissarrão, que nós conhecemos e temos estudos. Do Curtume, então nós sabemos os locais, Souzas, lá no Rio Atibaia, quer dizer. Então, o que nós optamos por fazer?
essas regiões mencionadas são as regiões que mais duramente foram afetadas nos últimos anos pelas enchentes, até com ocorrência de vítimas fatais, etc. Então, vamos começar por aqui. São as regiões mais complexas, que exigem maior quantidade de investimentos. As outras regiões serão tratadas na sequência. Nós vamos continuar desenvolvendo estudos para termos de soluções para esses outros casos também, para, num futuro, podermos executar obras. Então, é essa a programação. Só para deixar claro, essas duas bacias não são as únicas que causam inundações em Campinas. Essas que a gente não tinha o estudo, nós vamos estudar as outras e também ter projeto nas outras. Então, não quer dizer que vamos fazer só esse estudo de drenagem, não. Com isso, responde parte aqui da pergunta. Eu vou fazer a pergunta na íntegra do Totti Nunes, mas parte acabou de ser dito aqui. O Totti Nunes, do site Hora Campinas, ele fala o seguinte: em janeiro, a Prefeitura apresentou um estudo em que apontava 6 regiões da cidade mais suscetíveis a enchentes. O plano apresentado hoje, porém, não prevê obras no Córrego do Pissarrão, na área do Curtume, Cantúzio, a área do Cartódromo, no Taquaral, e na Avenida Paulo Camargo Moraes, no Campos Elíseos. Qual a previsão para estudos semelhantes nessas regiões? A Avenida Paulo Camargo, no Campos Elíseos, ela já consta no projeto do segundo financiamento, da parte do Banco do Brasil. Tá? As demais áreas estão sendo encaminhadas estudos para atualização dos estudos de drenagem e projetos também. Tá? Então, os estudos vão continuar. Nós fizemos questão de apresentar esses 2 estudos, que foram os primeiros a ficar prontos. Então, outra pergunta do Totti Nunes, do site Hora Campinas, com as obras, as regiões terão capacidade de receber até 115 milímetros de chuva em 2 horas. Qual o volume de chuva que provoca alagamentos hoje nessas regiões? São assim, por chuvas inferiores a 40 milímetros. Quando você tem uma chuva, porque a chuva tem digamos, 2 variáveis, né, principais. Qual que é o volume que cai, né, o volume precipitado, e em quanto tempo. Se é uma chuva longa, de 40 milímetros em 4 horas, ela não vai provocar enchente. Tá? Mas se ela for 40 milímetros em meia hora, vai, porque ela vai provocar um pico de vazão maior. Tá? Então, se você pegar a média das chuvas convectivas, que são aquelas chuvas de final de tarde, você vai ter as chuvas entre meia hora e 1h30. Tá? O máximo que o sistema hoje existente consegue suportar é de 40 milímetros em 1 hora, por exemplo. O que passar disso já vai gerar pontos de inundação. Tá, prefeito, não tenho mais perguntas dos jornalistas. Bom, quero agradecer o engenheiro Aloysio Cagnoli, secretário de Infraestrutura Barreiro, secretário Fabrini, a imprensa presente. Vencemos a primeira etapa, que é ter os projetos e os orçamentos para as obras anti-enchente, tanto do Córrego Serafim, que é o Orozimbo Maia, como do Bacia do Anhumas, lá na Princesa do Oeste. Entramos agora na segunda etapa de buscar recursos. Vamos buscar em todas as esferas de governo, estadual e federal, e também em organismos internacionais. Então, eu quero agradecer a todos. Para mim, é um passo importante, porque eu me incomodei muito nas chuvas que aconteceram, as últimas chuvas, principalmente na Princesa do Oeste, porque muita gente perguntava: prefeito, o que precisava fazer lá? A obra anti-enchente. Qual obra anti-enchente? A gente não sabia. Hoje nós temos um estudo completo, um estudo consistente, e permite que o Executivo passe a correr atrás do financiamento. Com esse projeto básico, nós podemos licitar a realização do projeto executivo e a obra num pacote só. Muito obrigado, está encerrada essa live.